falou aí uma coisa interessante, né? O neopentecostalismo ele surgiu originalmente nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, e fala que ele foi trazido para o Brasil exatamente para combater, né, o crescimento da teoria da libertação e dos movimentos sociais. Sim. Ali. E hoje, praticamente, você vê que isso aí realmente deu certo, funcionou. Como que você Eles organizam a classe trabalhadora mais do que nós. Como que você acha que a esquerda poderia trabalhar para retomar isso aí, já que você teve essa experiência popular e coloca aí como missão cumprida, o que você acha que você acumulou e como a esquerda poderia fazer esses aparelhos ideológicos para ter contato com a população? Aonde que o neopentecostalismo entra, eu acho que nos Estados Unidos a gente pode dizer a mesma coisa, mas onde ele entra aqui no Brasil? Exatamente nas camadas mais pauperizadas da população, as mais pobres. Por quê? Porque ali falta tudo, ali tem a humilhação da condição de trabalho degradante, e eles vêm fazer uma proposta que é: os humilhados serão exaltados. Isso é uma construção política, talvez teológico-política. Quando a gente entende... dízimo que Deus vai melhorar a sua vida. Aí você tem essas partes dos acordos feitos com Deus, né, que são outra parte dessa teologia. A gente não precisa adotar todas elas, mas existem elementos com os quais você pode dialogar com a classe trabalhadora que está dentro das igrejas neopentecostais, porque elas se organizam de uma forma mais ou menos autônoma, em que você consegue trabalhar a realidade a partir desse discurso. Então, um pouquinho de entrada na cultura popular pode ajudar a gente muito nisso, até porque nós viemos daí, nós conhecemos. Eu tenho parentes que são neopentecostais, eu não preciso negar isso. E tem uma coisa também interessante, Débora, queria te ouvir, porque existe também um network feito nas próprias igrejas. Igrejas, exato. Ou seja, a pessoa entra ali, igreja, consegue trabalho. Para se... É uma assistência, né? É profissional liberal, aí divulga o seu trabalho, consegue cliente. Então, consegue cliente, aumenta o dízimo da igreja. E a roda gira, né? Isso acontecia, por exemplo, isso está organizado, tem estudos sobre isso aconteceu no início da organização dos negros ainda escravizados e já libertos, quando organizam os terreiros de candomblé, sobretudo na Bahia, no Recife, uma certa assistência material que era dada. O movimento negro estadunidense também era assim, só compre de negro. Isso, só venda para negro. Então, no momento em que a gente perde essas relações sociais, a gente deixa aberto para alguém ocupar esse espaço. Tem outra experiência interessante, eu fui numa casa, uma vez, uma pessoa tinha perdido a casa para um leilão da prefeitura, que por conta de R$400 de débito de IPTU, vendeu uma casa que eu acho que custava R$200 mil, lá na periferia, mas uma casa que tinha esses R$200 mil aí que eles estavam falando. Essa casa foi vendida por R$65 mil. Aqui não tá muito boa, mas essa casa iria ser vendida no leilão por R$65 mil, a casa valia pelo menos uns 200, e a dívida era de R$400. Quer dizer, se essas pessoas que moravam nessa casa, e moravam umas 2 ou 3 famílias ali, né, pai, mãe, filho e neto, se elas saem dessa condição e vão receber o auxílio, o aluguel social da prefeitura, em 2 meses elas tinham gastado mais do que os R$400 que a prefeitura recebeu. A gente fez a denúncia, levou a questão para a defensoria conseguiu paralisar essa penhora e o leilão. E depois eu fui lá na casa porque a pessoa me chamou, falou: nós vamos fazer um culto de agradecimento porque a gente não perdeu a casa. E eu fui lá nesse culto. A pessoa que estava fazendo um culto lá era um ministro de uma igreja pequena da região ali, da Grande São Pedro, e ele fez um culto falando sobre isso e me pediu depois para eu falar, porque eles identificaram: esse aqui foi o vereador que ajudou a gente, fez a denúncia. E eu falei para eles o seguinte: olha, eu não sei se tem Deus ou se não tem, cada um com a sua leitura do mundo, mas se Deus existe e ele está me usando para garantir o direito à moradia de vocês, que ele continue me usando. Isso tocou o sujeito lá, a pessoa que estava fazendo o culto. E depois ele veio me contar o seguinte: assim,
eu estou na mesma situação, eu tenho uma pessoa que está na mesma situação dessa senhora aqui. A minha irmã, ela tem uma casa, mora aqui no local, no bairro tal, e a casa dela está sendo tomada pelo valor de tantos reais aí de débito que ela tem com a prefeitura. E ela vai sair e vai ficar morando na rua, vai precisar pagar aluguel ou até se socorrer do aluguel social. Quer dizer, na hora que eu falei da condição real, que é a condição da moradia que toca uma grande parte da população, a impossibilidade de ter uma moradia digna, o sujeito conseguiu fazer a conexão entre o discurso religioso dele e aquilo que eu falava. Mas eu precisei entrar na realidade deles, eu não posso negar a realidade deles. Na contradição existente. Tá ali, aí a contradição veio para o centro do debate. Ele estava falando a partir de uma perspectiva religiosa, e eu falei o seguinte: independente do que você acredita, eu acredito que você tem direito a morar numa casa digna. E se Deus está me usando para isso, que ele continue. Vai aí, porque eu estou à disposição. Isso fez a conexão que precisava, para ele me contar, inclusive, isso, que a família dele também está passando por isso. Agora, quando você acessa o poder, se você não dá conta dessas promessas, a probabilidade é que um outro, numa perspectiva canalha, que é aquele que promete e não cumpre, vai ocupar o seu lugar. E nós não podemos ser os canalhas. Que sejam eles os canalhas. Então, na hora que a gente acessa o poder, a gente tem que saber olhar na cara da sociedade e dizer: isso é possível fazer, isso aqui não é possível. Mas aquilo que é possível fazer, a gente vai fazer. Porque eu também falei para as pessoas, quando elas pediam: o senhor pode ajudar nisso? Eu falei: isso eu não consigo fazer.